Olá, queridos, bom dia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Eu sou o pastor Adão e eu quero na manhã de hoje ler com você o nosso versículo do dia. Ele está em Provérbios 16:32, que diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Quero pensar com você acerca de domínio próprio, autocontrole. A verdadeira vitória, ela não está em conquistar outros, mas em governar a si mesmo. O mundo, ele valoriza a força exterior, a coragem em conquistar territórios, o poder de dominar situações e pessoas. Porém, a palavra de Deus nos mostra uma perspectiva completamente diferente. A maior conquista não é externa, mas interna. Controlar a si mesmo é mais nobre e mais difícil do que subjugar uma cidade inteira. Porque governar uma cidade exige estratégias e armas, mas governar o próprio coração exige renúncia, humildade e dependência do Espírito Santo. E aí, você é uma pessoa que tem domínio próprio? Quando a Bíblia fala sobre ser longânimo, fala sobre paciência, mansidão, fala sobre domínio próprio. Essas virtudes não são fruto de esforço humano apenas, mas são resultado do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 trata muito bem sobre isso. O autocontrole é um sinal de maturidade espiritual. Quando você tem domínio próprio, você está mostrando que você tem espiritualidade. Enquanto muitos cedem à ira, ao impulso, à ansiedade, aquele que se deixa guiar por Deus aprende a pausar, a respirar e entregar sua reação ao Senhor. Pense em quantas situações difíceis poderiam ter terminado de forma completamente diferente se houvesse domínio próprio. Uma palavra dita no calor da raiva pode ferir mais do que uma espada. Uma decisão precipitada pode arruinar anos de construção. Mas quem governa seu espírito e se torna de verdade uma pessoa confiável, ele é uma pessoa sábia, seguro. Por quê? Porque não se move pelo impulso das emoções, mas pela firmeza da fé em Deus. Deus não nos chamou para agirmos pela emoção, pelo momento, pela circunstância. Não, mas por fé. Por isso, o convite desta manhã é esse, para que você se torne alguém firme em Deus, que a sua fé vá muito além do calor da emoção. Jesus, ele é o maior exemplo desse texto que lemos. Ele, sendo Deus, poderia ter chamado legiões de anjos para derrotar seus inimigos, mas escolheu se calar diante dos acusadores e suportar a cruz em silêncio. Seu domínio próprio não foi fraqueza, mas a maior demonstração de força e de amor. Se desejamos viver como discípulos de Cristo, precisamos aprender a vencer a nós mesmos antes de qualquer outra batalha. Assim, cada vez que enfrentamos situações que testam a nossa paciência, não é apenas uma circunstância difícil, mas é uma oportunidade de crescimento para todos nós. O Espírito Santo nos molda nesses momentos. Ele nos ensina que a verdadeira vitória, ela vem de dentro, ela é interior. Conquistar a nós mesmos é o maior ato de coragem e a mais duradoura força que nos concede a vitória. Eu quero te convidar hoje, de maneira muito consciente, escolher assim um momento em que normalmente você perderia o controle, seja na raiva, na ansiedade, na impaciência, naquele momento de afronta, e pratique o silêncio, pratique não responder, entregue a situação a Deus antes de reagir. Faça uma oração, peça a Ele domínio próprio nesses momentos onde você de repente será tentado a ceder. Eu quero te convidar a orar comigo neste momento.
Pai, nos colocamos diante da Tua presença. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes perdemos o controle das nossas emoções e por quantas vezes deixamos a ira, a pressa, a ansiedade dominar o nosso coração. Mas, Senhor, a Tua palavra nos ensina que o maior vencedor é aquele que governa a si mesmo. Então a nossa oração nesta manhã é esta, Senhor. Nos ajuda a andar no Teu Espírito, a cultivar a paciência, a mansidão, o domínio próprio em cada circunstância. Que não sejamos dominados pelos impulsos, mas que o nosso coração seja guiado pela Tua paz, moldado pelo Senhor. Em nome de Jesus, faz de nós, Senhor, pessoas que refletem o caráter de Cristo, especialmente nas situações mais difíceis. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia na presença dEle.